E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre experiências, né? Que é a vida, que são as experiências. Nós estamos aqui para isso, né? Para experimentar essa existência muitas das vezes. Pode ser uma experiência de muito sofrimento, né? Pode ser também uma experiência de muita felicidade, que quase sempre é ilusória, né? E também pode ser uma experiência neutra, uma experiência com menos emotividade. É muito mais interessante, né? Você levar uma vida mais tranquila, né? O que é uma vida mais tranquila? O que é uma vida mais serena? Se não uma vida sem problemas. Quase sempre emotividade vai te trazer algum tipo de problema. Porque emotividade tem a ver com as pessoas, né? E as pessoas sempre são problema. É por isso que a gente tem filosofia aqui, né? De vida, de treinar, né? A nossa adaptação ao isolamento. Tem uma frase que diz, né, que o indivíduo que não gosta de ficar sozinho é porque não tolera a sua própria companhia. Imagina uma pessoa que não aguenta ficar com ela mesma, né? Consigo mesmo, digamos assim. Ela é uma pessoa quase sempre cheia de problemas, né? Emocionais, carências. E aí, quando você tem carência, surge o desejo. A tentação, ela surge da carência humana, né? A carência do bichinho fofinho, do mamífero, precisa de abraço, precisa... Né? Eu fiz um vídeo, eu achei muito engraçado, eu fiz um vídeo onde eu falo sobre... eu acho que foi até meu último vídeo, se eu não me engano, né? Que eu falo sobre a experiência que eu tive, que eu perdi o meu filho, né? Experiência de vida, que eu me casei, que eu não aconselho ninguém a seguir por esse caminho. Acho que a importância do nosso canal é baseado principalmente nas nossas experiências falidas, né? Nossas experiências sofridas, porque eu aprendi com meus erros, né? E aí eu achei muito curioso que alguém falou, né, no comentário, quando eu falei do meu filho, claro, né? É natural você se emocionar, porque é uma coisa que é difícil de eu lidar até hoje, apesar de eu entender que vida é morte, né? É muito triste, eu não queria que o sistema fosse assim. Não é? Eu não queria que nós, enquanto consciências, tivéssemos que perder as nossas vidas, porque isso invalida em si a vida, né? Mas um comentário que eu achei muito interessante, que a pessoa falou assim, né? Ai, Ralph, você quase chorou no vídeo. Eu queria te abraçar. Sabe? Me desculpe, mas eu não quero seu abraço. Entende? Eu não sou um bichinho fofinho, cara. Entende? Eu sei lidar com minhas próprias emoções. Eu não preciso disso, né? Eu lembro até hoje que no velório do meu filho, né? Um dia assim, acho que foi... Acho não, né? Foi com certeza o pior dia da minha vida. Constatação do real, né? Do que é o ser humano, do que somos nós, enquanto corpos de carne perecíveis. Né? Foi uma grande aula para mim, aquele velório do meu filho, né? Uma grande aula. Apesar de eu não ver mais ele ali, né? Um corpo inerte. Para mim, nem teria velório, né? Mas vi gente me agarrando, sabe? Parece que as pessoas estavam mais, sei lá, algumas pessoas mais doloridas fisicamente do que eu mesmo, né? Eu estava muito dolorido emocionalmente, mas, sabe, eu não associo minha mente com o meu corpo, a ponto, né, de precisar de carinho no meu corpo. Isso aqui é um veículo, pô. Faz parte de mim, sim, né? Mas poderia ser um corpo negro, asiático, ou talvez até um corpo feminino, né? A minha consciência não ia mudar, pô. Eu penso dessa forma, né? É mais ou menos, né, como café, né? Vou tomar aqui um cafezinho, falando hoje de experiências agradáveis, desagradáveis e neutras, né? Um cafezinho é sempre uma experiência agradável. Beba com moderação, né? Porque agora eu tô na madrugada
é bom para despertar, né? Já dormi bastante, é bom um cafezinho para despertar. Mas é sempre bom beber com moderação. Vou comer aqui, né? O meu pão com ovo. Outra experiência muito agradável. Tem condições, tá, gente? Tá comendo coisa muito melhor. Tem condições de estar comendo aqui qualquer comida que eu quisesse, né? Quando eu quero, eu como meu bife. Experiências. E as mais simples, não faz de boca cheia, hein? É feio. E as experiências mais simples costumam ser as mais agradáveis. Eu sou um cara que eu me satisfaço com muito pouco. Por isso eu me considero rico, né? Porque eu me satisfaço com as experiências simples. Eu aprendi, né, a lidar com isso que chamam de tédio. Para mim não tem nada mais maravilhoso que o tédio, né? Às vezes eu fico pensando, eu vou me aposentar agora em março não, né? Eu tô fazendo agora 30 anos de serviço em março, mas ainda tenho uma etapazinha para cumprir aí, né? Espero, né? Tá indo embora no meio do ano. Indo embora que eu digo do meu serviço, né? Não vou trabalhar nunca mais. Porque trabalho para burro de carga. Tá aí uma experiência que eu tô me desfazendo, né? Porque eu antes pensava, eu já estava até meio preocupado, né? Pensando, poxa, mas o que eu vou fazer, né? Da minha vida depois que eu me aposentar, porque o trabalho, né? Nós somos, né, máquinas, nossos cérebros são máquinas inteligentes, feitas para resolver problemas, né? Isso que é o nosso cérebro. Nosso cérebro é uma máquina feita para resolver problemas. A evolução, né, transformou o nosso cérebro nisso. Então você vê que as pessoas estão sempre querendo resolver problemas, solucionar questões. Isso é o que, senão, dificuldade, né? Superação, competição, muitas das vezes. O ser humano se sente bem, né, competindo. Tanto é que os esportes fazem muito sucesso, né? Imagina a carga, né, de estresse, de tensão, de ansiedade de uma pessoa que está competindo. Eu nunca gostei dessa coisa de competir, sabe? Acho que cada um tem suas potencialidades. Eu sempre fui uma pessoa mais da mente, né? Então, eu acho que sempre gostei das coisas muito simples. Como eu falei, comer aqui um pão com ovo. Cara, é muito gostoso isso. Parece coisa de pobre, mas na realidade é um alimento riquíssimo. O ovo é considerado um dos principais alimentos, um dos alimentos mais completos. Muito melhor do que se eu estivesse comendo uma comida exuberante. Eu não ligo para restaurante, sabe? Acho que restaurante é essa questão de querer se exibir, né? Muitas das vezes querer ostentar, poder de compra, né? Se for para comer em algum lugar, prefiro comer ao ar livre, comer dentro da minha casa, né? Não gosto de ambientes confinados. Academia, restaurante, igreja, cruz credo, né? Deus me livre da igreja. Hospital, shopping. O ser humano gosta de se confinar. Por isso que o ser humano tem tanta doença. Costumo dizer, a maioria das nossas doenças surgem a partir da intoxicação. Não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Aqui também, né? Começamos falando na emoção. A emoção
te dá, né? A consequência da emoção é o desejo. Não tem jeito. Todo desejo está associado a uma emoção. E emoções estão associadas geralmente com pessoas, com animais também, né? Com coisas vivas. Claro que as pessoas também, as pessoas são tão loucas que elas conseguem desenvolver emoção até por objetos inanimados. Carro. O cara que se é apaixonado por carro, né? Quiser roubar o carro dele, ele prefere perder a vida do que perder o carro. Moto. Pô, teria que pagar 80 mil numa moto. Sacanagem. Eu vou pagar 80 mil numa moto, o caralho. Moto pra mim é só pra me deslocar. Claro que quanto mais segura é uma moto, né? Quanto mais eficiente. Mas você não precisa pagar muito pra ter isso. Numa moto nem num carro, né? Segurança, eficiência. Então, coisas simples, né? Quando você abandona as emoções, essas emoções mais superficiais, né? Quando você minimiza isso na sua vida, a vida se torna muito mais simples. Você começa a desejar menos coisas, né? Os seus desejos começam a ser mais racionais, menos emocionais. Claro, né, que eu não gosto de luxo, mas também não gosto de lixo. Entende? Você tem que ter um equilíbrio. A minha vida, como ela é pautada na racionalidade, eu busco sempre as emoções mais positivas, ou mais neutras, né? Não vou dizer nem emoções mais positivas, mais neutras. O que seria uma emoção neutra? Seria uma emoção com menos desejo e menos necessidade de pessoas. Coisas você sempre vai precisar, né? Porque a tecnologia, nós vivemos numa época abençoada, entre aspas, né? A época da tecnologia, da comunicação livre, praticamente os conhecimentos, pelo menos técnicos, estão à disposição de todos, as informações, as notícias sobre o mundo estão à disposição de todos em tempo real. Então nós vivemos na melhor época, né? Acho que na melhor época da humanidade é hoje, né? Infelizmente, a religião ainda controla, por isso que eu costumo dizer, a religião que atrasa tudo, né? Por que a gente está tendo guerra? Nesse estado, né? Nesse momento, onde nós poderíamos estar vivendo um paraíso na Terra, com todos os homens, as pessoas, não se amando, né? Porque amor é coisa de animal. Como eu falei, amor é afeto de bicho. A humanidade não tinha que estar se amando, a humanidade tinha que estar se respeitando. Respeitando a liberdade individual, mas acima de tudo, respeitando o que é racional. Nós já deveríamos ter nos tornado uma sociedade racional. Uma sociedade onde o indivíduo não teria mais direito de propagar insanidades. Sabe? Isso não é liberdade. Propagar idiotice, propagar atraso, involução. A religião é a maior involução. A religião é que causa guerra. Por que você acha que palestino está brigando com o judeu? Hein? Se não por diferenças religiosas. Porque não tem diferença entre um sangue e outro, entre uma carne e outra. Não tem diferença entre uma criança, né, judia e uma criança palestina. Não tem diferença. As diferenças estão aqui, né? Na irracionalidade, na emotividade. Um animal achando que o território é dele. Judeus e palestinos brigando. Por que nós temos guerra hoje no mundo? Por causa da religião. Amor à pátria também é religião. Guerra Rússia e Ucrânia. As pessoas acham que são diferentes umas das outras. É incrível isso, né? Isso é tudo amor de bicho. Essas pessoas são amorosas. Elas amam suas famílias, seus filhos. Elas amam sua pátria, mas odeiam a pátria dos outros. Odeiam o filho dos outros. Quando é que isso é racional? Por isso que eu digo, né? Todo local que existe emoção, existe desejo. Não existe local mais emocional do que uma igreja. É o que atrasa a nossa sociedade. Como eu falei, hoje eu estou aqui comendo uma comida simples. Eu duvido que um pastor da Universal, um bispo, um padre, esses padres artistas aí, né? Que moram em mansões, eu duvido que comam um pão com ovo. Duvido.
que vão ostentar isso aqui, ó, a simplicidade, um cafezinho com pão com ovo. Eles não querem isso, não. Eles querem os melhores restaurantes para ostentar poder, né? E a religião tem a ver com isso, poder, desejo, satisfação de desejos. O que é o maior testemunho, né? Nas religiões, se não satisfação de desejo. Aí consegui um emprego, consegui um carro, consegui uma empresa, consegui uma namorada, comprei uma casa, resolvi aquele meu problema na justiça, curei a minha doença, me apaixonei, casei, tive filho, estou realizado financeiramente. É só desejo. Então, na realidade, não é testemunho, é tristemunho. Tristemunho. É triste de ver, cara. Então, o bichinho fofinho, ele precisa desse contato, desse abraço, dessa ostentação, de estar entre as pessoas. E aí, o que é a experiência, né? A experiência é exatamente o que você tem, é o que sobra, é o resíduo, né? Da vida é a experiência, é o momento presente. O que está no passado já foi, o que está no futuro ainda não veio. Então é muito difícil você cair no real, né? Você cair no momento presente e você escolher, né? É muito difícil ter poder de escolha sobre o que você realmente deseja fazer da sua vida. Qual vai ser a sua experiência neste momento? Muitos reclamam da vida, né? Porque não souberam escolher o melhor caminho para ter experiências cada vez mais neutras. Vida é isso, filho. Me desculpe. Vida não é nada demais. Toda essa construção de Matrix aqui é uma ilusão. Sexo é só para procriar. Só isso. Entende? Se sexo fosse uma coisa boa, você não precisaria se proteger. Eu costumo dizer coisas boas que exigem proteção e cuidado. Isso não é coisa boa. Sexo tem vários riscos, né? Risco de morte, inclusive, né? Porque você não sabe com quem você está transando, com quem você está se envolvendo. Sexo exige um mínimo de envolvimento, né? Ainda que seja uma prostituição, tu vai estar se envolvendo com uma pessoa, né? Para ter sexo. Sexo pago, né? Todo sexo é pago, né? Não é só prostituição, casamento, a prostituição também, né? Um sexo pago. E olha que sai bem caro, hein? Prostituta sai bem mais barato do que a esposa. Então, sexo é uma coisa perigosa, é uma coisa cheia de riscos, que você tem que tomar vários cuidados, né? Você vai na praia, você tem que tomar vários cuidados, tem gente morrendo na praia aí direto, né? A correnteza puxa, mesmo o cara nade bem, né? Vira e mexe tá morrendo aí. Então, por que praia? Se praia é uma coisa tão boa, eu costumo dizer, né? Por que precisa de segurança, de salva-vidas? Por que precisa de salva-vida, né? Para que as crianças precisam entrar, né? Aqueles coletes salva-vida ou aquelas coisas para boiar, né? Bota no braço. Por quê? Porque até na piscina, né? Tudo é risco, pô. Isso é uma ilusão. As pessoas só veem o lado bom, o lado bonito da vida. Isso é propaganda. Não existe nada de bonito na vida. Pelo contrário, né? É risco o tempo todo. Nossos corpos são muito frágeis. E as nossas mentes também. A gente está sendo influenciado o tempo todo pelas pessoas, pela mídia. E aí, quanto mais você se isola, né, no seu próprio mundo, quanto mais você compreende que a vida é uma coisa muito simples também, né? Você não precisa de grandes coisas. Então, como eu falei, no mundo antigo, né, você tinha que... Olha, era muita pobreza, muito sofrimento no mundo antigo, né? Era escravidão, né? Você não tinha informação. Hoje nós temos escolas aí, né? Basta você escolher o que você quer estudar, pô. Você pode estudar por conta própria, você pode aprender línguas, tudo está aí ao alcance do seu celular. Barato, né? Basta ter uma boa internet, que hoje está muito barato isso, né? Um dos serviços mais baratos que tem. Você tem uma ótima banda larga, né? E celular hoje também, custo-benefício, está muito barato. Qualquer um pode pagar em 10, 20 vezes aí, se não tiver condições de pagar à vista. Então é fácil, entende? A informação tá aí, né?
A informação está aí. Conhecimento, aí depende de você adquirir conhecimento. Conhecimento é o bom uso da informação, né? Não adianta nada você ter muita informação e ter pouco conhecimento. Informação é o dado frio, né? Informação são os dados que chegam, estão disponíveis nos livros, na internet, nos meios, né, de informação, nas mídias de informação. Agora, você que vai adquirir conhecimento ou não. O que é conhecimento senão um acúmulo e um bom uso das informações? Né? Ter conhecimento não é ter sabedoria, né? Ter sabedoria é a arte, né? Sabedoria é a arte de utilizar o conhecimento para ter uma vida plena. Isso é sabedoria. O que é vida plena? É uma vida simples, uma vida com poucas necessidades, uma vida com muito conhecimento e poucas necessidades. Se você acumula conhecimento e esse conhecimento te traz mais desejo e necessidade, você não está fazendo um uso desse conhecimento com sabedoria. Né? Então, não basta ter conhecimento, você tem que saber aplicar, principalmente a sua vida. Esqueça da humanidade, esqueça dos outros, esqueça da ostentação diante dos outros, esqueça de ter que provar alguma coisa para alguém. Claro, né? As pessoas que têm personalidade, é claro, né? Elas querem sim ter razão. É o filósofo, né? Quando faz aquela pergunta, né? Quando faz aquela pergunta clássica, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Claro que o filósofo, o verdadeiro filósofo, ele tem essa resposta na ponta da língua, né? Eu quero ter razão. Claro, porque o filósofo anda ao lado da verdade. E a verdade nunca vai te trazer felicidade. Felicidade é para pessoas iludidas, né? Felicidade é um extremo, é um polo, né? É o outro lado de uma mesma moeda, que é o sofrimento. Então, na realidade, não existe felicidade. Existe o contrário do sofrimento. Todo aquele que é feliz vai sofrer em algum momento também. Porque são dois lados, dois polos. A única forma de você escapar de felicidade extrema ou de tristeza extrema, sofrimento extremo, é o caminho do meio. Pô. Neutralidade. Né? Não se envolver emocionalmente nesse mundo aqui. Minimizar as suas necessidades físicas e emocionais. Então, ficar por aqui, né? Terminar um golinho de café. Terminar um golinho de café aqui. Terminar o meu pãozinho com ovo. De pobre. Bom, né? Coisa simples, barata, saudável. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve. Ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!